Boa noite, amigos, tudo bem? É uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez, em mais um Debate Pronto, sempre às sextas-feiras, às 19 horas, nas nossas mídias sociais. Já aproveite, não perca tempo, clica aí, curta o nosso vídeo, vai mandando a sua mensagem, vai compartilhando esse vídeo com os amigos e chama eles para curtir com a gente aqui, para conversar comigo e com o Marinho. Fala, Marinho, tudo bom? Fala, Schumacher, fala, amigos, boa noite. É uma satisfação muito grande eu estar aqui mais uma sexta-feira no sextou, né, do Debate Pronto, para que a gente pudesse trazer aí os assuntos que ocorreram na semana. E, Schumacher, essa semana, cara, foi pegada bruta, porque tem muita coisa aí para a gente comentar. Vamos tocar o barco. Vamos nessa. E como os amigos já perceberam, nós estamos aí remotamente fazendo o Debate Pronto, que não pode parar, como muitas atividades também não podem parar, nós não paramos também, mas com todas as seguranças, né, e os cuidados, né, Marinho? Marinho, eu vou chamar então, na verdade, antes de chamar, eu quero, apesar da nossa alegria, porque é uma alegria mesmo falar com os nossos acompanhantes aqui, né, com os nossos telespectadores, mas a situação tá complicada, né, Marinho? Eu queria chamar um vídeo do deputado Ricardo Barros, porque parece que para ele a situação não está tão ruim assim. Vamos ver o vídeo então. Então a nossa situação ela não é tão crítica se comparada a outros países. É uma situação até confortável. Mas tem um vídeo agora da Fundação Oswaldo Cruz, né, que explica melhor como é que está de fato a situação. Bom, né, Marinha, acho que ficou bem claro aí que a situação não é nem de longe confortável, né? Os próprios decretos têm determinado isso, não é mesmo? Schumacher e amigos, o que a gente percebe é, mais uma vez, cara, a gente fica... Eu vou falar assim, o meu sentimento é de revolta, porque o problema que está batendo na nossa porta, ou muitas vezes até dentro de nossas casas, parece-me que os políticos estão desdenhando, cara, porque se você for ver um vídeo no qual o representante ou líder do governo no Congresso me fala que nós somos exemplo do quê, né? Se você for ver, eu estava acompanhando hoje, né, alguns índices, até para que a gente pudesse trazer essas informações para os colegas de casa, a gente vê os índices, cara, todos os países da Europa, da América Latina, da América como um todo, estão diminuindo o número de infecção, o número de internamento, aumentando o percentual de vacinação. E Brasil é o único país que está ao oposto. É um dos países que está ao oposto, mas são poucos. Agora, você ouvir o líder do governo falar que nós somos exemplo, eu acho que é exemplo no sentido contrário, né? É muito complicado. E, ao mesmo tempo, a gente vê o vídeo da Fiocruz, aonde traz essa informação de que nós estamos diante do quê? Nós estamos diante do maior colapso da saúde na história do Brasil, né? E não é qualquer comentarista aí das redes sociais. Não, é Fiocruz. Pasme, gente, maior colapso na saúde na história do Brasil. Alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada. A Fiocruz, que você bem lembrou, né, que já existe desde a pandemia lá da gripe espanhola, em 1918, 1916. Lógico, o Oswaldo Cruz veio antes, né, inclusive, um pouco mais no início do século. Mas um estudo totalmente confiável. E você falava em números, Marinha, espero que a gente consiga mostrar aí com a nossa produção, mas só para situar o nosso telespectador. Atualmente, estou vendo dados atualizados agora,
talvez isso mude, né? Porque muda muito rapidamente, mas enfim, são 2.683.000 mortes no mundo. No Brasil, são 284 mil, ou seja, mais de 10% dos falecimentos por Covid são brasileiras. E o pior não, né? Tão ruim quanto. Na frente do Brasil, só os Estados Unidos, que tem 537 mil mortes, né? Então, para o pessoal ter uma ideia, o terceiro país é a Índia, que até é relativamente parecido com a gente, né, Marinha? Assim, nas questões sociais e tudo mais, né? Tem 150 mil mortes apenas. Países da América Latina, que só para ter um comparativo, será que a América Latina toda está ruim? A Colômbia, que é o pior país, tem 61 mil mortes. Então, alguma coisa nós fizemos errado nesse caminho, né? Não, é verdade. Então, primeiro, o que nós temos que fazer é olhar para o nosso próprio umbigo, verificar o que nós temos aí, o que nós estamos fazendo, verificar agora com essa troca, né, de ministro da saúde, se por acaso, o que isso daí vai impactar, se vão mudar as políticas existentes até então, de enfrentamento à pandemia, de vacinação, de distanciamento, dos protocolos de segurança em saúde. Vamos ver, nós estamos com uma expectativa muito boa, espero que dê certo, né? Nós tivemos aí recentemente uma decretação da bandeira vermelha em Curitiba, depois teve uma reunião, se não me engano, do órgão, a SOMEC, né, que é a reunião das prefeituras, né, e eu achei inteligente da parte dos municípios adotarem uma restrição conjunta, ou então, se não fecharam tudo como em Curitiba, que de fato colapsou mesmo a situação em Curitiba, mas são tão juntas e próximas as cidades que o mínimo era que houvesse essa coordenação, né, Marinho? Aí nós vamos estar, assim, já que você falou em Curitiba, eu gostaria de fazer algumas observações, né? Quando a gente fala em políticas unificadas de enfrentamento à pandemia, nós estamos falando o seguinte: se existe a SOMEC, o presidente da SOMEC hoje é o prefeito de Curitiba, Rafael Greca. Deixa eu só abrir um parênteses aí, que eu já falava no ano passado, né? Você sabe, Schumacher, quantas vezes ou em quais oportunidades o prefeito de São José dos Pinhais foi presidente da SOMEC, que é a Associação dos Municípios de Curitiba e Região Metropolitana? Sabe qual prefeito de São José dos Pinhais foi presidente da SOMEC? Não sei, Marinho. Nunca. Desde a existência da SOMEC, nunca o prefeito de São José dos Pinhais chegou a ser presidente da associação. Já tivemos de Campina Grande, já tivemos de Fazenda Rio Grande, agora temos de Curitiba. Ou seja, ou o município de São José dos Pinhais acha que a SOMEC não interessa, ou isso demonstra a falta de representatividade do nosso município. Um dos principais municípios do estado do Paraná não teve nunca um prefeito de São José como presidente da SOMEC. Mas só que assim, você veja bem, primeiro, tem que ter uma unificação de ações, né? Lockdown em Curitiba, Colombo, se eu não me engano, e teve mais uma prefeitura da região metropolitana, acho que Pinhais, né? Sim. E as outras cidades não aderiram. Então, assim, não adianta nada você fazer um lockdown numa cidade e deixar outras da região metropolitana com uma flexibilização do comércio, né, ou das ações. Então, na segunda-feira ou terça-feira, se eu não me engano, eu passei pelo shopping e o estacionamento do shopping estava lotado, porque o pessoal de Curitiba estava vindo para São José. Eu tive algumas informações de comerciante falando que estavam recebendo o pessoal de Curitiba. Transporte coletivo também, o pessoal de Curitiba estava vindo para São José. Não vou entrar no mérito qual que é o melhor caminho, se é fazer o lockdown ou não, se é fazer o fechamento total das lojas, mas assim, o que eu critico e o que eu falo é de que seja unificado as questões, né? É feito em Curitiba, que faça na região metropolitana. Se não é feito na região metropolitana, não faça também em Curitiba. Ou achar um jeito de fazer essa limitação de trânsito, né? E um outro detalhe também, que já que nós estamos falando em Curitiba, na quarta-feira eu vi um dado na imprensa
de que tinha em Curitiba 1.325 pessoas, desculpe, no estado do Paraná, 1.325, não, Curitiba mesmo, 1.325 pessoas na fila de leitos, tanto de enfermaria como de UTI. Veja bem, para entrar, os leitos, na espera. Na espera. Então, você veja bem, essa fila também interessa a São José dos Pinhais e região metropolitana. Por quê? Porque nós usamos os hospitais de Curitiba e região metropolitana. Então, ou seja, né, como que isso está sendo visto? E daí depois eu gostaria só de fazer uma observação, para que eu não fique muito extenso, com relação a como que a Secretaria Municipal de Saúde está enfrentando isso, que é uma observação que eu gostaria de fazer, só me lembre um pouco para frente, senão eu fico falando aí 1 hora. Não, mas anota aí que a gente quer muito saber. O pessoal já está mandando as mensagens ali, a gente quer mandar um abraço para os nossos amigos de sempre que nos acompanham aí, a Patrícia Steck, o Antônio Simone Steck, perdão, Simone, que absurdo. Vou me penitenciar depois. Simone Steck, a Patrícia, o Antônio, que é o Antônio Toso. Vai falando aí, Marinho, me ajuda. Tá aqui, ó. Boa noite, o Wagner, deixa eu ver o que é. Fabro, tá. O Tito, nosso presidente aí do Diretório Municipal do Novo, a Sheila, o Alex está mandando um abraço, boa noite, Alex. Também temos aqui o Sérgio do Mergulhão fez uma pergunta que eu recebi aqui agora, e que daí vem aquilo que eu falei que eu iria comentar lá na frente. O Sérgio está perguntando o seguinte, falou, Fernando e Marinho, aonde que está a secretária da Saúde, que ela não aparece mais, né? Olha, vamos falar para... Não, é que a gente fez, só para respondendo, ele já te dou a deixa. Nós fizemos essa cobrança, acho que uns 4 programas atrás, e ela apareceu, né? Naquele momento. Mas aí... Nós fizemos na sexta, e no sábado ela deu uma entrevista junto com a prefeita. Mas eu acho que foi uma aparição meteórica, assim, né? Tipo, aqueles meteoros de 75 em 75 anos. Porque da mesma forma que ela apareceu, e até nós colocamos, né, aquela música lá, aleluia, aleluia. Vamos pedir para a produção colocar, né, a música ali, aleluia, né? Que ela apareceu, da mesma forma ela desapareceu, né? Quando ela aparecia a terceira vez, a gente vai lá entrevistar para ela pedir música. Não, e deixa eu só te falar com relação à aparição dela, né? Você vê, nos noticiários, todo dia aparece a secretária de Saúde de Curitiba, o secretário de Estado, que é o Beto Preto, aparece também, o ministro está aparecendo da Saúde, está trazendo informações e tal. E se veja bem, cara, teve uma live com relação ao decreto novo de São José dos Pinhais. Teve uma live, eu acho que foi na terça-feira à noite, no portal da Prefeitura de São José dos Pinhais, falando sobre o novo decreto. Sabe quem apareceu? Quem? Não sei se você chegou a ver. O procurador... Eu vi, só que... O procurador, é verdade, procurador-geral do município e o secretário de segurança. E agora eu te pergunto, você sabe qual que é a função da procuradoria dentro desse momento? É operacionalizar o decreto, ou seja, aquilo que é discutido na reunião passa para a procuradoria transforma isso daí em decreto e apresenta. O secretário de segurança, ele faz o quê? A parte de fiscalização das questões do decreto. Agora... Vamos soltar aqui, ó, só, a produção está me dizendo que nós temos aí uma imagem, um vídeo do como é o nome dele, Marinho? Procurador-geral, você sabe? O procurador-geral é doutor Augusto ou Gustavo. Eu não sei porque ele não é de São José, né? Ele é de Curitiba, o procurador. Está aparecendo ele aí, de fato, não foi ela, né? Continue. Desculpa. Não. E aí, a observação que eu faço, cara, quem que tem que dar as informações técnicas? Quem que tem que trazer, e aí já respondendo o Sérgio do Mergulhão, né, Sérgio? Quem que tem que trazer as notícias? Por que foi feito o decreto? Por que houve essa flexibilização? Por que houve uma redução de horário? Né? Por que está se atendendo, está contrário às medidas de Curitiba? Por que São José enfrentou, e eu acho válido
líquido também, a gente não tem que ficar comendo com farinha aquilo que vem de Curitiba, do Paraná, mas assim, por que a flexibilização foi de forma diferenciada? Quais são as atitudes para evitar que o pessoal de Curitiba acabe vindo para São José e trazer um volume maior aqui para São José de infecções? Outro detalhe, né, se ela poderia talvez até explicar o motivo pelo qual no decreto, eu vou dar um exemplo aqui, material de construção, no decreto consta que a abertura é a partir das 10 horas. Aí a prefeitura fez um resumo das atividades com horário. Ali consta 11 horas. Então, assim, o pessoal do material de construção ficou na dúvida. É para abrir às 10 ou é para abrir às 11? Então, assim, essas informações deveriam ser explicadas por quem? Quem tem conhecimento técnico é a secretária de saúde. E ela não apareceu até hoje, não apareceu, nem deu entrevista para o site da prefeitura. E na linha do que você está dizendo, Marinho, a falta de coordenação tem sido crucial, né? Eu atribuo a falta de coordenação a esse estado que a gente está agora. O que eu queria comentar rapidamente, já chamando a atenção para você, nós temos muita coisa para falar, vamos falar dos ministros, vamos falar também dos tratamentos, vamos falar de muita coisa, mas vamos tentar separar, né? Você estava falando de coordenação, a gente colocou essa semana nas redes sociais aí, aquele famoso acórdão do STF que era propagado, enfim, que tinha proibido o presidente da República de coordenar as ações com relação à Covid. Para explicar para os nossos telespectadores o que ocorreu, houve uma lei, a Lei 13.979, de fevereiro de 2020, que tratava do enfrentamento da pandemia, lá no início, né? Essa lei tinha um parágrafo 9º do artigo 3º, que dizia: o presidente da República pode suspender serviços essenciais e não essenciais por decreto. Ao perceber isso, o PDT, partido PDT, ingressou com uma ação de inconstitucionalidade, questionando porque, teoricamente, o presidente estaria sobrepujando as competências dos estados para também poder fazer isso. E aí foi levada essa questão para o STF. E o STF deu esse resultado aí que você está vendo, né? Diz ali claramente: reservadas as competências dos estados, o presidente poderá fazer também decretos, poderá também agir. Para quem não lembra, nem faz tanto tempo assim, né, Maninho? O que tínhamos naquele momento, fevereiro, março, abril do ano passado, era alguns estados se preocupando um pouco mais, outros menos, mas na figura central da União, a gente tinha um negacionismo completo e absoluto. A gente tinha, foi até que para mim, eu não sei se a gente poderia colocar até esse vídeo, para lembrar, mas para mim foi o vídeo, o pronunciamento presidencial mais bizarro da história, daquele da gripezinha e tudo mais, né? No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Então, assim, e para mim, eu não sei qual é a tua opinião, até quero te ouvir com relação a isso, o glorioso presidente, ele sentou em cima desse acórdão do STF, já que eu não posso fazer do meu jeito, tô de mal, não vou fazer então, não vou ajudar. Se não é como eu quero, então vocês se virem. O que você acha? Deixa eu te falar o seguinte, né? A cronologia e os fatos você trouxe perfeito. O que o presidente da República fez é assim, tentar justificar as críticas que ele estava recebendo de não atendimento aos estados em cima dessa decisão do STF. Só que são coisas distintas, né? A decisão do STF fala de que os estados e municípios eles tinham autonomia na decretação do distanciamento total, do lockdown, né? E que isso não era demanda de se falar que faria ou não faria do presidente da República. Até porque tanto o Estado, mas principalmente os municípios, eles analisam o interesse local, o interesse daquele momento e as particularidades do município, né? Número de infecção, hospital, quantidade de UTI disponível, tudo isso que é levado deve ser levado em consideração para fins de distanciamento, decretação de distanciamento total ou não.
e que isso não era obrigação do presidente da República. Só que o presidente da República acabou utilizando essa decisão do STF para justificar, por exemplo, o não atendimento ao colapso que teve em Manaus. Então, não, porque eu não tenho gerência sobre os estados, porque existe uma decretação, uma decisão do STF no sentido de que os estados e municípios eles têm a prioridade nos atendimentos. Não é isso, né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa não pode se confundir. Mas é uma aberração mesmo essa justificativa, que já caiu por terra. E tanto vai cair por terra, porque houve já uma abertura de um processo para crime de responsabilidade contra o Pazuello, que era o ex-ministro, agora ex-ministro da Saúde, em razão do colapso em Manaus, que daí a gente pode comentar um pouco mais à frente. Pode. Eu até gostaria muito de algum dia, se a gente tiver algum militar do Exército que queira até compartilhar com a gente a sua opinião, porque o Exército Brasileiro é uma instituição respeitadíssima, a quem eu tenho em alta conta, tenho certeza que o Marinho também, e acabou sendo levado contra a parede em situações que não precisava ter se envolvido, né? O Exército Brasileiro, glorioso, foi colocado em muitas situações que, de fato, não precisava ser colocado. O que você queria falar, Mani? Você quer falar agora? Não, é porque eu tenho até uma provocação aqui do próprio Sérgio. Ele fez aqui um adendo, né, nas explicações que nós acabamos de dar. Ele falou bem assim, mas Marinho, o fato da secretária municipal de saúde não aparecer, o que seria? Um descaso ou o que poderia ser? Sérgio, o que eu posso te responder é o seguinte, nós estamos duas situações aqui, né? Ou pode ser um descaso, né? Ela não quer se manifestar, ela acha que o cargo não é para isso, que não, a população de São José dos Pinhais não merece as informações necessárias para enfrentamento da Covid, dessa pandemia. Pode ser que ela não tenha essas informações, né? Então, isso é habitual, né? Quem às vezes não tem informação prefere não aparecer e colocar em risco, né, a sua inoperância ou sua falta de conhecimento. E uma terceira situação que eu acho que pode, Sérgio, também estar evidenciado é o seguinte: ela está no cargo somente cumprindo tabela. Ou seja, já ouvi algumas informações anteriores de que seria a troca da secretária, ela estaria saindo, né? Isso são informações e disque que rodam pela gestão pública, né? De que ela já estaria saindo e que estão atrás somente de um outro nome para substituí-la. Então, assim, a pessoa é que nem você está de aviso prévio dentro de uma empresa, né? Você acha que você vai querer... Você já não está com a camisa mais, né? Mas mesmo então você vai querer aparecer, falar alguma coisa? Nada, você está... né? Sabe o que dá força para esse teu argumento aí, respondendo com o Sérgio, é que, ainda que fosse para aparecer com uma declaração escrita, colocasse lá um teleprompter na frente, como próprio outras tantas pessoas fizeram, né? Às vezes não sabe falar assim de pronto, mas então coloca lá uma declaração, mas aparecer tem que aparecer, né? Não, e depois até uma das críticas, várias críticas tiveram nesse pronunciamento único que ela teve até hoje, foi que a Prefeitura de São José dos Pinhais tinha soltado um decreto na sexta-feira da flexibilização do comércio, abrindo tudo, né? Bacana. Aí, no sábado, ela veio e falou que São José dos Pinhais estava numa pandemia, estava num momento extremamente difícil, estava, entre aspas, né, nas entrelinhas, falando que praticamente nós estávamos no colapso e tal. E aí as críticas falaram bem assim, mas espera aí, se essa é o cenário de São José dos Pinhais pintado pela secretária, por que saiu um decreto anterior de flexibilização do comércio? Ou os dois não estão se conversando, ou a secretária está pintando um cenário pior de São José do que a realidade diz, ou é pressão política para abertura de tudo, né? Então, demonstra-se uma falta de junção aí, de conexão entre as secretarias, né? Então, sei lá. Não me deixa esquecer de falar, Marinho, da questão das pessoas também que estão descendo para o litoral, de uma maneira que também não deveriam descer. Vou anotar aqui. Anota aí. Vamos falar já. Fala. Recebi aqui uma notícia também que Ponta Grossa, que também é aqui grande região leste do Paraná, decretou até o transporte coletivo não está funcionando, que a situação também lá está periclitante, e você veja, né, não é um corredor tão frequentado como esse nosso aqui, né, Praias, São José, Praias e Curitiba.
E eu temo, porque nesse momento que nós estamos falando, que esse programa está passando, é feriado, né? Que o pessoal desça e leve mais ainda, né? Você mesmo que me mandou a mensagem sobre o auxílio da Polícia Federal para fazer barreiras, né? Porque o pessoal sai daqui para fugir do lockdown e vai para uma outra cidade para dificultar ainda mais a situação. Porque o litoral não tem, acho que nem um terço da capacidade de atendimento que nós temos aqui, né? Não, a provocação que nós tivemos foi numa decisão que aconteceu na Justiça Federal de Paranaguá, que foi provocada pelos municípios do litoral, e que eles solicitavam a possibilidade de barreira sanitária na 277, na BR-277. E foi deferido pelo juiz federal. E a argumentação era no sentido de que, com a decretação do lockdown total em Curitiba, diz que o pronunciamento do GRECA na sexta-feira foi 18 horas, diz que 1 hora depois tinha uma média de 1.700 carros passando pelo pedágio, pela Praça do Pedágio. E até o final da noite dava uma média de 5.000 carros por hora. Então, assim, o pessoal aproveitou essa situação para ir para a praia. Só que, gente, primeiro, não é esse o objetivo, né? Não é decretar feriado em Curitiba e todo mundo descer para a praia. Não é momento de descer para a praia. E aí esses municípios entraram e vai ter, se já não está tendo, barreira sanitária justamente. E as informações que dava-se nessa decisão era no sentido de que somente passaria quem reside, mora efetivamente em Paranaguá ou no litoral, ou que estava a trabalho. E que eu acho que é o caminho certo, né? Hoje não, ontem eu ouvi uma frase que eu achei muito bacana, né? Nós não temos grupo, não é somente grupo de risco, mas agora nós temos que evitar comportamento de risco. E essa situação é que a falta de empatia, né? Por exemplo, o meu trabalho é extremamente confortável. Eu tenho a total liberdade de ficar em casa, no escritório da advocacia. A FAI também me dá todas as ferramentas para que eu dê aula em casa. Seria muito canalha mesmo da minha parte, nos momentos que eu tivesse de folga, sair por aí, né? Enquanto muitas pessoas, familiares meus, familiares do Marinho, nossos todos aqui, têm que todo dia se aventurar no transporte coletivo, que a gente sabe que por mais que a prefeitura de São José ou de Curitiba, da região, se esforce para evitar a aglomeração, não tem como fazer. A pessoa está lá dentro de um mini espaço, de um espaço pequeno, se aventura, a pessoa tem que sair, né? Então, isso que às vezes me deixa um pouco chateado, bastante chateado, na verdade, né? Essa falta de compreensão e de empatia com o próximo, né, Marinho? Eu vou... Pode falar. Não, eu só ia comentar que é uma forma egoística aí de analisar o negacionismo, né, com relação ao problema que nós estamos enfrentando. E sabe qual que é o maior problema, Schumacher? Que é assim, o que nós temos que pensar é o seguinte: e se nós pegarmos essa doença? E se nós precisarmos de ir para um hospital? E na atual situação, né, Marinho, não precisa nem ser o Covid. Não precisa nem ser o Covid. Pode ser qualquer coisa. E aí tem um outro detalhe, né? Mas vamos analisar o Covid propriamente dito, né? Se nós precisarmos de um respirador, né? Como que nós vamos fazer? Como que nós vamos trabalhar? No Paraná, nós estamos aí girando em torno de 96% a 97% das UTIs já ocupadas. Esses porcentos que faltam, esse percentual que falta para chegar a 100%, é somente aquela reserva necessária, né? Ou seja, nós estamos, não tem, gente. E eu vi também esses dias atrás um comentário que é assim, a pessoa chegou e comentou que ela tinha dinheiro para comprar 2 hospitais. Só que ela não tinha dinheiro para conseguir uma UTI para o pai dela. Então não adianta, dinheiro agora não adianta de nada. O Paraná, Marinho e amigos, ele teve já 775 mil casos e 775.070 e 14 mil mortes, né? É lógico que esse número de onde eu estou observando aqui pode alterar, alguém pode ver que esse número infelizmente aumentou, e na verdade a gente sabe que pode aumentar mesmo, né? Porque ainda não chegamos a uma redução, né? A gente está no meio mesmo dessa onda aí. Mas tudo
Fala, Marins, quer? Eu ia chamar a... Posso seguir? Segue. O que eu ia chamar a atenção é o seguinte, tivemos, né, e tivemos essa semana também, a nomeação do nosso quarto ministro da Educação, né? Quarto ministro da Educação. É triste falar isso, parece... Da educação ou da saúde? Perdão, da saúde. Da educação já trocou também. Não queira derrubar o atual ministro da Educação, só porque talvez você não goste dele, tá? Mas, por favor. Na verdade, eu não gosto, mas eu não gostava do primeiro, que foi o Vélez, que não era nem brasileiro, cara. Daí depois foi aquele cidadão lá, o Weintraub, lembra? Ó, ministraço Weintraub. Aí agora eu confesso que não lembro o nome do que está lá, mas também não deve ser grande coisa. Mas eu tô falando... que agora Não, mas deixa eu te falar, a gente tem que tomar cuidado, Schumacher, naquilo que nós falamos aqui no Debate Pronto. Por quê? Porque vira realidade. Né? Então, assim, você começa a falar do ministro, daqui a pouco o Bolsonaro, que deve estar assistindo, ele assiste os nossos programas, porque eu vejo que ele também faz muita coisa que a gente comenta aqui, daqui a pouco ele tira o ministro de Educação. Então nós temos que tomar cuidado. Da mesma forma que nós falamos aqui que a secretária de Saúde não apareceu, ela apareceu. Da mesma forma que nós falamos aqui que parece-me que haviam nomeações por prazo determinado, somente de fachada, e isso apareceu depois. Por mais que nós falamos aqui da situação da flexibilização do decreto, que São José tinha que ser mais peitudo, aconteceu depois, então tem que tomar cuidado, porque o que a gente fala aqui, cara, já dias depois aparece. Verdade. Antes de falar dos 3 ministros antigos, vamos falar do atual, né? O pessoal está vendo aí na tela o Marcelo Queiroga. O Marcelo Queiroga, que é médico, não é político, tem sim a sua entrada aí na política, porque ele participou, inclusive, da transição do governo Bolsonaro, né? Quando estava lá trocando do Temer, né? Do Temer para Bolsonaro, ele participou do comitê de transição, mas não virou ministro. Foi escolhido o Mandetta, do qual nós já falaremos. Ele chegou, Marcelo Queiroga, na qualidade de médico e presidente da Sociedade de Cardiologia. Ele disse algumas coisas que me deram um alento, né? Eu vou ler para vocês aqui. Esses óbitos que estão aí, abre aspas para ele, nós conseguiremos reduzir com 2 pontos principais. Primeiro, com políticas de distanciamento social, que permitam diminuir a circulação do vírus. Segundo, com uma melhora na capacidade assistencial dos nossos serviços. Ele diz aqui mais ainda, o presidente, é óbvio, nos deu autonomia. E aí que foi que eu fiquei mais feliz, Marinho. Esperamos que seja assim, né? O que eu gostaria de falar é o seguinte, né? Gostei também do pronunciamento dele, eu acho que gera uma esperança, e é isso que nós precisamos muito, né? De esperança num Brasil melhor. Gostei da forma com que ele trouxe a postura do Ministério da Saúde, gostei também da situação de elogios, né, que houveram da classe médica, da classe cientista, e aí eu trago, por exemplo, um pronunciamento do Clóvis Arnes, que é presidente da Associação dos Infectologistas, Associação Brasileira dos Infectologistas, também do presidente da Associação Brasileira, da ABM, Associação Brasileira Médica, que é o César Fernandes. Eles elogiaram bastante. Só que eu vejo o seguinte, tá? Falar é fácil, eu quero ver agir, né? E esse novo ministro, ele precisa também ter, assim, algumas posturas, né? Primeira postura que eu acho é a autonomia para gerir a saúde, né? Me deu assim um frio na barriga quando ele falou que vai continuar os projetos de enfrentamento. O bom trabalho do Pazuello. O bom trabalho do Pazuello e os projetos de enfrentamento do presidente da República. Então, assim, se você me dá a liberdade depois, eu vou falar algumas coisas, pontuar algumas situações do Pazuello. Mas, assim, ele tem que ter autonomia para gerir a saúde. Outro detalhe, ele tem que fazer uma leitura correta do cenário epidemiológico no Brasil. E ele, ao mesmo tempo que ele faz essa leitura de cenário, ele tem que ter independência de qualquer influência, seja ela política ou ideológica. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, tem que trabalhar na ética e na ciência como enfrentamento.
Outra situação, ele deve ser um exemplo. Os nossos representantes têm que ser exemplos, né? Exemplos no quê? Na utilização de máscara, exemplo na prevenção, coisa que não estava acontecendo até então. Eu vi uma matéria que saiu ontem de uma reunião com os secretários estaduais aqui do Sul e que eles estavam num link tanto com o novo ministro quanto com o Pazuello, e o novo ministro de máscara e o Pazuello sem máscara, e um do lado do outro. Né? Então, assim, o Pazuello não dava exemplo nenhum de prevenção, nem de utilização de máscara. E nem o presidente. Ele teve aquela foto emblemática, inclusive, que foram lá para Israel, né? Mais uma aventura translocada atrás do spray nasal, que também é uma outra aventura, tipo a cloroquina. Olha a cloroquina, vamos botar aqui a imagem da cloroquina. Foram lá para Israel. Aí a foto aqui no Brasil, todo mundo enfileirado sem máscara. Aí a foto chegando em Israel, todo mundo de máscara. Por quê? Lá é sério, aqui não é? Aqui é machão, lá não é? Porra. Pois é, então assim, esse exemplo tem que ser dos nossos representantes. E a gente fala presidente da República, a gente fala ministros, mas também a gente fala prefeito, e nós falamos vereadores, né? E secretários também. Então, assim, esse exemplo tem que vir, né, nesses momentos agora. E aqui eu só quero dar um outro exemplo de exemplo na utilização da prevenção. Pode falar. Não, é que tem um comentário aqui naquela nossa postagem que eu separei para você comentar, que é da Débora Chemin, né? Vai ter governabilidade, falando da nomeação do Marcelo Queiroga, do novo ministro. Vai ter governabilidade para administrar o SUS num momento tão crítico? Se não tiver, vai ser mais um. É aquela história, né? O problema ficou claro que é o dirigente, não o técnico. O que eu sempre comento, né, cara? Se você tem um time de futebol e o presidente do clube que manda quem que escala ou quem não escala, quem entra jogando ou quem não entra, você pode colocar 15 técnicos que vai continuar a mesma porcaria o time, né? No Brasil e na política não foge muito disso. Então, o que tem que acontecer? Tem que dar liberdade. Quando eu falo lá no início a necessidade de autonomia, é justamente essa, sem influência, né, política ideológica alguma, né? Uma outra situação que eu acho também, e aí trazendo, e você falou da Débora, a Débora é uma expert, tanto que foi secretária da Saúde aqui de São José dos Pinhais, na gestão anterior, fez um trabalho preventivo de compliance muito forte, que eu gostava muito, porque ela se antecipava aos problemas, e isso é muito interessante. Assim, uma das situações de enfrentamento da pandemia é você fazer reuniões com as pessoas que são envolvidas ali no problema, né? O Pazuello era muito difícil ele fazer reunião com os governadores de estados, para ouvir dos governadores de estados como as coisas estavam acontecendo. E também, então, isso o novo ministro tem que fazer, pelo jeito está fazendo. Quarta-feira saiu com relação aos governadores do Sul. E, por fim, tem que ter medidas concretas de protocolo e vacinação, né? Porque cada hora que o Pazuello aparecia, ele falava um número diferente de vacinas adquiridas, né? Falava em não sei quantos milhões, daqui a pouco vinha outro, e sempre diminuindo, nunca aumentando. Então, assim... E aquele episódio do avião que ia sair, não saiu, aquele foi também uma... Nossa! Ele quase caiu naquele momento lá, né? Aí, assim, foi colocado como o deus da logística, e o avião que ele tinha planejado não saiu. E trazendo para a nossa realidade, Mani, eu acho que, assim, está faltando um pouco, assim, da nossa homenageada da última semana, a prefeita, assim, de dar uma postura também, acho que mais... Eu acho que falta um pouco isso também na primeira-dama do Brasil, que não aparece para nada, mas, puxa, ela poderia estar fazendo um papel, assim, de abrandar o lado violento, assim, mais, sabe, aquela coisa, aparecer uma coisa mais empática, mais amorosa, assim, e acho que a Nina poderia fazer isso, ela tem esse apelo, né? Ela poderia, vamos se ajudar, vamos ficar, não em casa, enfim, mas quem puder fica, quem não puder, toma cuidado. Está faltando uma coisa mais incisiva, né? Até por parte dos nossos senadores também. Eu não tenho visto muito os nossos senadores, talvez eles tenham feito um trabalho aí muito bom, mas não estão divulgando, mas daí a gente já pede para que eles tornem público esse trabalho que eles vêm fazendo. Eu falo o seguinte, Schumacher, o verdadeiro líder é aquele que não somente nos momentos bons, mas principalmente nos momentos ruins está à frente, né?
Então, você como gestor, você tem que estar à frente de tudo, mas principalmente dos momentos não tão bons. Então, assim, esse desaparecer, não, isso daí não é função minha, isso daí o secretário fala, não, negativo, você tem que chamar para você tem que ir lá, dar a cara a tapa, até porque você é o mandatário, você que foi escolhido pela população. Secretário não é escolhido pelo povo, é nomeação do prefeito, do governador, ou se é um ministro, é escolhido pelo presidente da República, né? Nós, enquanto cidadãos, nós votamos em quem? Nós votamos no prefeito e no vice, nós votamos no governador e no vice, nós votamos no presidente e no vice. Então, assim, ou seja, o prefeito de uma cidade, eu votei nele. Ou eu posso talvez não ter votado, mas ele ganhou democraticamente dentro das eleições e ele é o representante do município. Então, ele tem que estar à frente. Por que não está à frente? Né? Trazendo, então, porque o grande problema em São José dos Pinhais é a falta de informações. Quando existe falta de comunicação, falta de informações, as coisas chegam truncadas ou não chegam. E aí gera dúvidas da população, gera críticas. Quando que se tivesse um enfrentamento maior, ir para frente da câmera, dar entrevista direto, apresentar as situações, nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo aquilo, faz lá um programa dentro do portal da prefeitura, todo dia, 5 horas da tarde, falando do que foi feito, como que está a saúde, o que está sendo apresentado, tal, não sei o quê, isso está esclarecendo a população. Só que quando a prefeita não traz informações, quando a secretária de saúde não traz informações, e as informações quando aparece do procurador-geral do município, que não é esse o objetivo e não tem conhecimento técnico para isso, e quando aparece através do secretário de segurança, que também não tem nenhuma dessas atividades, que ele somente vai fazer a parte de fiscalização, cara, geram mais dúvidas, né? Vamos fazer, nós aqui estamos recebendo informações das pessoas que estão mandando um abraço, e aqui eu já vou dando o sinal, Paulo lá da Borda do Campo, obrigado, Paulo, a Jane do Afonso Pena, Jane, muito obrigado, sei do trabalho que você faz ali, principalmente na região do Independência, Vera Rosa, Débora, você já falou, doutor João Guilherme de Curitiba, que foi candidato a prefeito em Curitiba, Miriam, assim, então, ou seja, essas pessoas, vamos falar, apresenta ali os dados, nós vamos responder, eu acho que é bem isso que está faltando em São José dos Pinhais, enfrentamento. Enfrentamento. E esse enfrentamento também se refletiu na esfera federal, né? Nós temos aí a foto, primeiro eu vou colocar aí uma foto com todo o ministério do Bolsonaro que assumiu, tem várias pessoas que caíram aí, ó, vamos ver, tem aquele Vélez Rodrigues, que é da educação, que está bem no cantinho, o mais, que gerou até a grande parcela de votos, que é o Moro também caiu, o Onyx Lorenzoni também não está mais lá, tem um general que é do lado aqui também, que hoje é um desafeto cabal, não me lembro o nome desse general aqui, mas ele está do lado da Damares ali, e o Bibiano, que saiu fora também, entrou como grande braço direito, saiu fora e depois acabou falecendo, né, o Bibiano, de uma maneira também bem drástica e repentina. E na saúde tivemos 3, além do Marcelo Queiroga agora, esses 3 que nós estamos vendo agora na tela. Vamos falar de cada um, né, Maninho? Primeiro vamos falar do Mandetta, que sempre foi, médico, sim, é médico, ele é até pediatra, mas enfim, não é infectologista, mas o Marcelo Queiroga também não é, né, cardiologista, mas é médico. Ele foi deputado, era deputado Democratas, e foi chamado para assumir o Ministério da Saúde, talvez até num aceno ali do Bolsonaro, já para o Centrão no início do mandato. O Mandetta estava legal, estava indo bem, mas o fato é que também caiu, né, Marinha? O que você atribui isso? O que todo mundo fala é assim, o Mandetta estava nas mídias todo dia, né? A gente não poderia reclamar da gestão dele no que diz respeito a informações. Outro detalhe que me chamou muita atenção é, além dele passar todas as informações de tudo que estava acontecendo na saúde, ele tinha sempre próximo dele, ao lado dele, como diretores, principais diretores, pessoas técnicas, inclusive do próprio SUS, eram pessoas de cargo de carreira e que passavam uma credibilidade maior ainda, né? Então, eu acho que João Gabardo? Ele mesmo. Então, assim, tiveram muitas coisas boas. O que eu vejo
que aconteceu, que ele acabou caindo, foi o fato de que muitos dizem que ele estava aparecendo muito mais do que o presidente da República, e ele buscava uma autonomia de gestão. Então ele falava do isolamento total, ele falava da vacinação, e que eram situações e posições que o presidente da República não concordava, né? E ele foi demitido já em abril de 2020. Eu acho que o Mandetta, ele acabou se tomando um pouco pelo ego. Acho que ele seria, se ele tivesse até agora, com certeza a gente estaria numa situação melhor. Foi um erro aí, foi uma atitude pessoal do presidente, não gosto mais do Mandetta, não gosto mais de você, tô de mal, tá demitido. Não, e depois tem outro detalhe do Mandetta, né? Se você for analisar, tem essas pesquisas aí, eu acho que, eu não me lembro qual que é a empresa de pesquisa, mas os melhores índices de avaliação do governo federal, do Ministério da Saúde, se deu na gestão do Mandetta, né? Justamente por essas informações que ele acabava trazendo. As entrevistas coletivas que ele dava duravam 2, 3 horas, né? Teve um dia que eu falei, eu já pensando, já estava um burburinho na mídia, pensei, olha, ele tem que reduzir isso daí se ele quiser ser mantido no cargo, né? Porque ele tinha que só fazer o trabalho e talvez aparecer menos. Mas certamente não foi o que aconteceu. Apareceu até que desapareceu. E, tem uns que aparecem demais, né? Tem uns que aparecem demais, tem outros que não aparecem. Eu ia falar aparece de menos, né? Mas aparecer de menos é quando você aparece pouco. Quando você não aparece, é não aparecendo mesmo. O próximo foi o Nelson Teich, né? Que fiquei com dó do Nelson Teich. Não sei se você lembra de uma entrevista que ele estava dando para falar sobre enquanto ainda o governo federal tentava trabalhar algumas questões de isolamento, ele estava dando na hora o discurso, vai fechar isso, vai fechar aquilo, vai fechar salão de belezas e manicures, barbearias. Daí alguém gritou lá, não vai fechar coisa nenhuma dele. Não vai fechar. Falaram para ele na hora, assim, daí ele ficou com aquela cara. Será que tem isso aí, para a gente colocar esse vídeo aí, produção? Decidiu isso aí, isso aí saiu hoje, isso? Ele acabou de falar com o Alvorada. Falou agora. Queria saber, isso passou pelo Ministério da Saúde? Decisão de? Quem é manicure, academia... Salão de beleza, barbearia. Barbearia, salão de beleza e academia. Isso passou pelo Ministério da Saúde? Não, isso aí não é... Acho que isso... Não passou, não é atribuição nossa. Isso aí é uma decisão do presidente. Mas, enfim, não sei se você lembra disso, mas o fato é que ele ficou... Acho que não deu um mês, né? Não deu um mês que ele ficou. Não. E eu te falo, né? A pessoa que tem um histórico profissional, pessoal, ela acaba não se acostumando com o sistema político, né? O sistema político ele é muito ingrato, né? Principalmente num sistema bruto como é esse de governo federal, aonde você não tem autonomia, né? Tudo isso daí do Mandetta, do Teich, né? Teich. Isso demonstra que eles não tinham autonomia, né? E isso é pior, cara, para quem é profissional hoje, para quem tem um nome a zelar fora da política, é muito complicado, né? E daí ele foi buscar quem, né? Foi buscar um militar, alguém que ele pudesse mandar, por mais que o Bolsonaro seja capitão, era capitão quando foi expulso do exército, e o general Pazuello assumiu, se deveria ser o contrário, né? Nas patentes, o general mandar no capitão, mas aí o capitão virou presidente, né? Eu preciso de alguém que aceite as minhas ordens e cumpra fielmente o que eu estou dizendo. Aí veio o Pazuello, que ficou até recentemente. O do Pazuello, e aqui eu só quero fazer uma observação com relação aos militares, né? Eu penso da seguinte forma: a partir do momento em que você está deslocado para outra função, eu acho que o pessoal coloca militar, mas eu acho que não, ali é a pessoa que está ali, ela tem as repercussões no nome dela, né? A mesma coisa de se falar que o Sérgio Moro, enquanto ministro do Bolsonaro, os juízes agiam daquela forma ou da forma adversa. Não, ele abriu mão da função dele e ele era uma pessoa, um humano, né, tentando apresentar e colocar em prática aquilo que ele estava
condicionado, né? Então, por isso que eu só queria fazer essa observação. Mas, assim, do Pazuello, né? O Pazuello, os números do Pazuello, eles falam por si só. Então, assim, eu nem vou entrar no mérito, eu não vou falar que o Pazuello foi bom ou ruim. Eu vou trazer os números aqui, que eu acho que seria interessante das pessoas terem ciência, né? Primeiro, ele assumiu como ministro da Saúde em maio do ano passado. Ele pegou o Brasil com 14.800 e poucas mortes. Ele entregou o ministério há 2 dias, 3 dias atrás. Então ele pegou com 14.800 mortes e ele saiu, o Brasil já tinha 282 mil mortes. Agora está em 283 mil mortes. Então você veja, o número por si. Outro detalhe, pessoas contaminadas. Ele assumiu com 218 mil pessoas contaminadas no Brasil e ele entregou com 11 milhões e 650 mil pessoas contaminadas no Brasil. Então, assim, isso tem que ser levado em consideração. Esses números têm que ser levados em consideração. Outro detalhe. Desde agosto, aproximadamente agosto do ano passado, o Ministério da Saúde vinha criticando, por exemplo, a vacinação. Principalmente a Pfizer. Que o contrato era leonino, que não eram as cláusulas draconianas, que eu vi um comentário dele nesse sentido, que não ia assinar e tal. Só que, nessa semana, fecharam a aquisição de 100 milhões de doses com a Pfizer. Eles negaram 3 acordos. Mas 3 assim, vezes foi oferecido e eles negaram. Pois é. Mas o que mudou? Porque ninguém falou que aquelas... houve uma sensibilização da Pfizer, ela tirou aquelas cláusulas draconianas do contrato. Não falaram nada. Ou seja, eles assinaram provavelmente o contrato da mesma forma que estava no começo do segundo semestre do ano passado. Então, ou seja, o que isso demonstra? Que nós perdemos 6 a 8 meses de aquisição de doses de vacina num cenário totalmente diferente, em razão de uma contrariedade ou de críticas em cima do laboratório, mas acabaram fechando. Segundo detalhe, não teve nenhuma campanha de prevenção partindo do Ministério da Saúde em toda a gestão do Pazuello. Ou seja, a gente sabe muito bem que há necessidade de prevenção. Não, mas eu vou te dizer mais, né, Anny? Não só não teve como de prevenção, como teve exemplos contrários. Uhum. Quando eram perguntados sobre vacinação, a única coisa que falavam era não é obrigatório, como se fosse uma grande questão, não é obrigatório, não é isso que a gente está perguntando. Primeiro tem que ter a vacina, para que a pessoa possa decidir se vai tomar ou se não vai. Né? Então, e depois, quanta contrariedade, né, Schumacher, amigos, com relação à vacina, né, vacina e tal, e não sei o quê, e hoje nós estamos aí fazendo a aquisição de vacinas. Outra situação, que eu não vou tecer comentário, mas o Pazuello está sendo investigado, né, por crime de responsabilidade. De qual conteúdo? Né, o colapso em Manaus. Ele fala um negócio, tem documentação de outro, ou seja, se a pessoa tivesse feito um bom trabalho, eu acredito que ela não estaria sendo investigada. Outro detalhe, e aí eu faço uma observação, tanto atacar o Butantan, tanto atacar o governo de São Paulo, e eu fico só perguntando uma coisa, né, cara? Eu fico pensando e analisando e refletindo. E se não tivesse o Butantan? Se o Butantan não tivesse as vacinas, fornecido as vacinas para o Brasil, que até agora, até hoje, deve estar girando aí em aproximadamente entregues de 23 a 24 milhões de doses. Se não tivesse... Não tinha ninguém sido vacinado, a gente estava na dependência total do externo. E nós não teríamos nem esse percentual ínfimo que nós temos hoje de vacinação. Né? Ou seja, e hoje o governo federal está comprando do Butantan, está esperando o Butantan fornecer. Então, ou seja, críticas que o Pazuello e o presidente da República tiveram tempos atrás, agora não tem mais, né? Por quê? Parece que mudou a história. E outro detalhe, que daí é só para finalizar mesmo com relação ao Pazuello. Se a gestão dele foi boa, por que a Fiocruz, então, apresenta, como você comentou um pouco antes, que nós estamos diante do maior colapso na saúde na história do Brasil? Por que nós temos um percentual tão grande de
disponibilidade, ou melhor, de acesso ou utilização de UTI em todo o Brasil. O Brasil está colapsado, e todo mundo está falando nesse sentido. Então, assim, por aí, pelos números, pelas informações, pelo que aconteceu, pelos fatos, eu acho que já traz as informações necessárias com relação à gestão Pazuello. Eu concordo contigo, são quase 300 mil mortes, infelizmente, fatalmente nós vamos chegar a esse número antes de março, antes do fim de março, porque se a evolução, é só olhar os números e a gente vai perceber isso. Todo esse sequencial de falhas aí ocasionaram essa situação que nós estamos hoje, e acrescento também, mais uma vez, a falta de cooperação, muito estimulado por esse clima de eu não quero, eu não vou, não sei o quê, não vou usar máscara, não vou tomar vacina e tal. As pessoas querendo sair, lógico que tem o efeito Natal, Carnaval, mas é uma falta de... Até assim, digamos, Marinho, que nós estivéssemos tranquilos, com 50% da ocupação. Eu tenho pessoas próximas a mim que trabalham muito na área da saúde. Se o pessoal soubesse como é difícil para um enfermeiro pronar, igual eles chamam as pessoas, né, e colocar, entubar a pessoa sem saber se ela vai voltar ou não. Mas tem vagas, mas o pessoal, é só abrir mais vaga, mas e gente para trabalhar? E não é só abrir mais vaga, mas abrir mais leito. Como é que vai treinar esse povo? Nós estamos aí com quase 300 mil, quantos habitantes tem em São José? É quase uma São José que faleceu. Uhum. Não, e depois tem outro detalhe, né? Eu vi uma matéria, eu acho que foi da secretária municipal de Curitiba, porque é a única que dá entrevista, né? A secretária municipal de Curitiba, ela falava que, eu acho que foi na quarta-feira, tiveram 31 mortes. Dessas 31, 18 eram de pessoas com menos de 50 anos. Então, ou seja, né, há necessidade da prevenção. É o comportamento de risco, não é mais grupo de risco, isso já mudou. Verdade. Acho que é isso, né? Deixa eu só falar então, mandar um abraço aqui mais uma vez para o Maurício, para Simone Steck, Wagner, boa noite, Patrícia Kuzma, que nos segue e comenta com a gente, o Tito, a Sheila. Deixa eu ir agora aqui para o YouTube, deixa eu pegar aqui, deixa eu ir para o YouTube, que também tem... Você tá moderno, hein, cara? Cara, aqui nós estamos atingindo todas as mídias, né, cara? Sérgio do Mergulhão, Paulo, Jane, lá do Afonso Pena, Vera Rosa. Pode colocar aí Daniel Castanha, pode colocar o Castanha, professor Castanha. Aqui. Tá. E nós temos ainda mais o pessoal que acaba mandando mensagem pra gente no WhatsApp aqui, né, cara? Então, deixa eu ver aqui, o professor Robson, abraço. Quem mais que nós temos aqui? Salete. Quem está aqui também nos acompanhando, bacana, e um abraço, é o Caio, que é assessor lá do vereador Silvio Santo, que é o presidente da Comissão de Saúde, e que deu um feedback, inclusive, com relação ao que eles estão fazendo, um trabalho muito, muito legal aí. Acho que é isso, falar mais uns aqui, tem a Kelly Albanese, que trabalha na prefeitura. Tayana, um abraço para todos. E, gente, vamos encerrando então, né, Maria? Acho que já deu até um pouco mais de uma hora. Obrigado por todo esse acompanhamento que vocês fizeram com a gente aí. Estamos aí há um ano, uma coisa chata, uma coisa triste, mas ainda para nós que estamos aqui, eu, graças a Deus, não perdi ninguém próximo. Queria estender as homenagens para quem eventualmente tenha perdido ou saiba quem perdeu. Voltando para casa esses dias, vi no elevador do prédio, dia 28 de maio de 2020, tomem cuidado com a Covid, né? Estamos chegando aí quase de novo nesse aviso. Vamos se cuidar, né, pessoal, para que a gente possa, todo mundo estar aí, em todas as semanas que vem aí, acompanhando o Debate Pro. Não é mesmo, Marinho? É verdade, até só fazendo no comentário que você fez, né, hoje é dia 19 de março, eu me lembro muito bem, no ano passado, dia 18 de março, foi o último dia que nós demos aula, na realidade foi no dia 17 de março do ano passado que nós estávamos em sala de aula de forma presencial, e a notícia que veio era de que teria uma quarentena, né, mas era quarentena de 15 dias.
e todo mundo ficou preocupado, ficou em casa. São José, eu acho que dia 17 era uma quarta, dia 18 era uma quinta-feira, dia 19 era uma sexta, eu acho que até bate, mais ou menos com esses horários aí. Não, dia 19 era uma quinta-feira. E aí houve uma suspensão das aulas e tudo voltaria na segunda-feira e nós voltamos de forma online. E o que era para ser 15 dias acabou se tornando um ano, né? Então, gente, temos que tomar cuidado mesmo, né? Temos que ter esperança aí no novo ministro, esperança numa mudança de ideias por parte dos governos, uma esperança de que São José dos Pinhais possa trazer mais informações para nós, como munícipes, da vacinação, que venha logo mais rápido possível, nas aquisições que tiveram. Esperança, eu acho que essa é a grande mensagem aí que nós temos que ter. Feliz dia de São José, né? Porque nós estamos hoje no dia de São José, e eu gostaria de mandar um abraço especial para um tema que eu sou intimamente ligado, que é a adoção. E para nós, São José é um grande representante, porque foi o primeiro pai adotivo, e que consta, inclusive, na Bíblia, né? Porque foi pai de Jesus. Então, para nós, tem uma representatividade muito grande. Muito legal, Marinho. É isso aí, gente. Um abraço, até semana que vem. Tchau!